Então vamos dar continuidade ao nosso culto. Os últimos 2 meses de abril e maio, nós estudamos o versículo de Atos, capítulo 2, verso 42, né? E nós estudamos, nós aprendemos, nós tiramos deste versículo o que é comunhão com a igreja e como podemos desenvolver comunhão com a igreja, ok? Há 2 domingos atrás, eu comecei a estudar com a igreja as características daquela igreja lá de Atos 2, né? Ou seja, as características de uma igreja, né, que desfruta de comunhão com Deus, comunhão vertical, e de comunhão com os irmãos, comunhão horizontal. Eu gostaria de então pedir que vocês abram suas Bíblias comigo em Atos, capítulo 2, no verso 43. Atos, capítulo 2, verso 43. Diz assim a palavra de Deus: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio... Atos 2, 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Feche teus olhos mais uma vez, vamos fazer oração. Ó Deus, neste momento eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus, através da sua palavra, no poder do teu Espírito. Eu quero clamar ao Senhor, Deus, que seja um momento propício de o Senhor agir, Deus, em nossas vidas. De o Senhor trabalhar, Pai, na profundidade da nossa alma, Deus. De o Senhor fazer transformações poderosas, Deus. Maravilhosas, espetaculares, Pai, em nossa vida na noite de hoje, Pai. Tenha misericórdia de nós, precisamos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu já havia falado para vocês que a primeira característica de uma igreja que desfruta de comunhão com Deus e de comunhão uns com os outros é que esta igreja manifesta profundo temor por Deus. A igreja de Atos manifestava profundo temor por Deus. A primeira parte do verso 43 diz isso: em cada alma havia temor, né? Então, uma igreja que tem um relacionamento com Deus, uma igreja que tem um relacionamento mútuo uns com os outros, relacionamento de amor, de comunhão, ela mostra um profundo temor por Deus, ela manifesta isso. Hoje nós estudaremos, portanto, a segunda característica dessa igreja de Atos. O verso 43 diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio ou pelas mãos dos apóstolos. Deus fez maravilhas, irmãos, entre o povo de Israel. Deus agiu de maneira espetacular. Deus derramou sua graça. Deus manifestou o seu poder por intermédio dos líderes que ele havia escolhido para aquela igreja, para aquela época. Ele fez tudo isso para a sua própria glória. Ele fez tudo isso para abençoar aquele povo. Então, irmãos, com base nesse versículo, a segunda característica daquela igreja, a igreja que vivia em comunhão, é que aquela igreja, ela foi, né, ela é maravilhosamente abençoada por Deus. Uma igreja que desfruta de comunhão com Deus, uma igreja que desfruta de comunhão com os irmãos, é uma igreja maravilhosamente abençoada por Deus. Ela é abençoada de uma maneira espetacular, de uma maneira grandiosa. Se a gente pegar os termos aqui que a Bíblia usa, prodígios. Prodígios, esse é o termo usado para milagres espetaculares ou maravilhosos, maravilhas. E a palavra usada para sinais
é um termo que significa milagres que ensinam certas lições. Eles são basicamente sinônimos, relativamente parecidos. Só que, eu vou pegar um exemplo aqui do Evangelho de João para vocês, tá? No Evangelho de João, a palavra milagre não aparece na tradução RA, Revista Atualizada. Né? Não aparece a palavra milagre. A palavra prodígio aparece uma única vez. No entanto, a palavra sinais, ou sinal, aparece 32 vezes. Né? E João, ele trabalha com sinais. Ele fala, os milagres de Jesus, ele chama de sinais. Né? A gente usualmente fala 7 sinais, né? Mas a gente pode dizer que são 9, né? Porque além dos 7 que a gente costuma estudar naquela apostila, né? Nós temos a própria ressurreição de Jesus, que é um milagre, que é um sinal, e nós temos o que aconteceu depois, que é a pesca maravilhosa, lá em João 21, né? Então foram 9 milagres descritos no Evangelho de João, né? Ou sinais, que ele chama assim, né? Então, eu quero olhar com vocês hoje no livro de Atos, mais uma vez, né? Textos que mostram Deus abençoando de maneira espetacular a sua igreja, né? A gente sabe que no capítulo 3, Deus usou os apóstolos Pedro e João para abençoar a vida de um homem. E, consequentemente, curando aquele coxo de nascença, ele proporcionou aquela cura, aquele milagre, proporcionou a oportunidade de pregar o evangelho e muitas pessoas se converteram. Não é? No capítulo 3, todo o capítulo 3 narra essa história. Não é? Quando a gente chega lá no capítulo 5, eu quero que vocês acompanhem comigo, verso 12. Atos, capítulo 5, verso 12. Diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Percebe? As duas palavras. Sinais e prodígios, prodígios e sinais. Não é? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Deus usou os apóstolos para abençoar a igreja e o povo com sinais e prodígios. Olha comigo no capítulo 6, no verso 8. Capítulo de número 6, verso 8, diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha, Deus também usou este homem chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Se a gente vai um pouquinho antes, né? Lá nas características dos diáconos, né? Nós temos, versículo 3: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. O verso 5: O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Deus usou esse homem com graça e poder para fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Agora olha comigo no capítulo 8. Versos 6 e 7. Falando de outro homem, outro diácono, chamado Filipe. Capítulo 8, verso 6. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operara. Versículo 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Verso 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, Deus também usou Filipe para abençoar a igreja e abençoar o povo através desses sinais e prodígios.
Tem mais. Deus usou Paulo e Barnabé. Capítulo 14. Capítulo 14, verso de número 3. Diz o seguinte, 14, 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Tá? Aqui ele está falando de Paulo e Barnabé. O versículo 1 fala, né? Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram junto na sinagoga. Né? Então, Deus, através de Paulo e Barnabé, fez naquela cidade sinais e prodígios. Capítulo 15, verso 12. Então, Paulo e Barnabé, eles foram para Jerusalém para participar da conferência, do primeiro concílio, né, da igreja, né? Capítulo 15, no verso 12, eles começam a falar dos acontecimentos, da experiência deles, das viagens missionárias que eles tinham feito, aliás, da viagem missionária que eles tinham feito. Capítulo 15, verso 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Olha só, Deus fizera por meio deles sinais e prodígios, também entre os gentios, não só entre os judeus. Não é? E então, capítulo 19, aqui falando só de Paulo, né? Capítulo 19, verso de número 11. Diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, prodigiosos, espetaculares. Irmãos, podemos facilmente chegar à conclusão que a igreja de Atos desfrutava de comunhão com Deus e desfrutava de comunhão mútua entre eles, entre os irmãos. Comunhão vertical e comunhão horizontal. Deus, por sua vez, abençoava a igreja de maneira maravilhosa, de maneira espetacular. Né? E naquela época ele escolheu fazer isso através de prodígios e sinais. Eu quero levar a igreja a fazer algumas reflexões agora. Eu gostaria que você grudasse o olho no que eu estou falando, ouvisse atentamente o que eu vou dizer. Vocês já pensaram, meus irmãos, o quanto a nossa igreja pode ser espetacularmente abençoada por Deus se buscarmos comunhão com Ele e comunhão uns com os outros? Mas pastor, nós já somos abençoados. Amém, nós somos abençoados. Eu tenho certeza disso, convicção disso. Claro que somos abençoados. Nós cantamos, justificado eu sou, né? Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Mas irmãos, queridos irmãos, sinceramente, olhando cada um para a sua vida e para a nossa vida como igreja, a história da igreja, da segunda igreja dos irmãos, não podemos chegar à conclusão de que nós hoje talvez não somos mais fortes e mais maduros na fé, porque talvez não temos buscado mais intimidade com Deus e mais comunhão uns com os outros. Irmãos, a igreja, com a graça de Deus, se Deus permitir, vai celebrar 18 anos no mês que vem, de organização, né? Igreja organizada, vamos dizer assim, né? Glória a Deus por isso, né? Mas nós tínhamos mais membros naquele primeiro dia de fundação do que temos hoje. Há 18 anos atrás. Nós temos 31 membros, 30 membros hoje, não é? As nossas reuniões de oração têm uma frequência média de 8 a 10 membros. Falando de membros. 8 a 10 membros.
Raramente eu vejo, irmão, o pastor quer compartilhar. Eu estou estudando a Bíblia com a família. Eu estou estudando a Bíblia com o casal. Né? A gente não escuta falar isso. Jovens. Graças a Deus nós temos jovens. Mas nós temos 4 jovens, talvez 5. 4 membros da igreja que são jovens. Né? Tirando os casados. Né? Jovens solteiros. Né? Por favor, irmãos, não me leva a mal. Eu estou querendo que a gente enxerga a realidade da coisa, né? Muitos irmãos não querem se comprometer, não é verdade? Muitos são membros, mas não querem servir a igreja. Chega em época de eleição, a gente fica laçando alguém para pegar os cargos. E nós só temos 2, 4, 5 cargos, assim, vamos dizer assim, para a eleição. E outros irmãos que não querem, aparentemente não querem se tornar membros também. Não me leva a mal, tá? Estou mostrando a realidade da nossa igreja. Seremos, se Deus permitir, mais fortes e mais maduros se mantivermos um tempo de leitura e oração diário, contínuo e de qualidade com Deus. Esse é o primeiro passo. Se a igreja vacilar nesse primeiro passo, tudo que a gente construir por cima disso vai cair. Se eu não tenho comunhão com Deus diária, o que eu vou querer construir? O que eu vou querer pregar, cantar, tocar, se eu não estou buscando a Deus diariamente? Se buscarmos a Deus no nosso tempo de devoção, com qualidade, não mecanicamente, né? Mas de coração, de paixão, nós vamos ser mais fortes e maduros. Seremos mais fortes e maduros quando? Durante a nossa semana, meditarmos no que temos ouvido no final da semana, na palavra de Deus. Quando a gente memorizar os versículos, gastar nosso tempo, ou melhor que gastar, investir o nosso tempo, meditando na palavra de Deus. Seremos mais fortes e mais maduros quando servirmos a nossa igreja com os dons e talentos que Deus nos deu, ao invés de enterrarmos os nossos dons e talentos, ou deixar, quem sabe ano que vem, né? No outro, ou no outro. Seremos mais fortes e mais maduros quando lutarmos contra os pecados que nós carregamos, com oração e jejum. Talvez pedindo a ajuda da igreja, partilhando intimamente com alguns irmãos. Irmãos, orem por mim. Eu estou lutando contra um pecado, está difícil. Vamos orar, vamos jejuar, ao invés de flertar com o pecado. Ao invés de, eu faço, mas eu sei, eu me garanto. Misericórdia para as nossas vidas, irmãos. Nós não nos garantimos, não. Nós somos pobres pecadores que precisam da misericórdia de Deus. Seremos mais fortes e mais maduros quando passarmos mais tempo visitando os irmãos, orando com os irmãos, ao invés de deitado no nosso sofá, de frente com a nossa TV. Não que seja errado ter um momento de descanso, de lazer. Mas quanto mais nos dedicarmos à vida espiritual, mais vamos crescer e nos tornarmos mais fortes. A verdade é que há muitos crentes à beira da depressão, se não dentro dela. Outros tantos que trabalham dia e noite porque se encontram enrolados em dívidas, ou porque a ganância é cada dia maior. Alguns vivem no casamento de aparências. Já acabou, há muito tempo. Isso dentro das igrejas. Talvez dentro da nossa igreja. Eu não conheço esses corações. Outros procuram preencher o espaço vazio com dinheiro, amor, estudos, trabalho, mas um vazio que só a comunhão com Deus e a comunhão com a igreja pode preencher. Já é hora, querida igreja dos irmãos, da gente dar um basta nessas coisas erradas da nossa vida. Já é hora de você que está me ouvindo, dar um basta nas coisas erradas da sua vida. Se, porventura, a sua vida está nessa situação, eu te desafio a mudar a partir de hoje. Lembra lá dos judeus de 1 Samuel, capítulo 7, que nós estudamos na escola dominical? É hora, é hoje. Como o Eric falou, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Se você não tem vivido em comunhão com a sua igreja, arrependa-se. Clame o perdão de Deus.
Confesse o seu pecado. Porque a gente fala, não, eu sei que eu estou errado, mas eu não tenho coragem de abrir minha boca. Eu não tenho coragem de confessar a Deus. Eu não tenho coragem, às vezes, de pedir força a Deus para ser diferente. Como eu disse antes, eu tenho um problema com a mentira. Mas eu não clamo a Deus, Senhor, me ajuda a vencer a mentira. É difícil para mim. É nessas horas que a gente percebe o quanto a gente é fraco, o quanto a gente é pequeno. Mas muitas vezes somos arrogantes, somos orgulhosos. E a gente não se dobra diante do altar de Deus. A gente continua mentindo. Ou continua praticando um pecado que você tem dificuldade. Arrependa-se. Clame o perdão de Deus. Peça força ao Senhor e graça para viver a sua vida cristã. Se você não tem vivido em comunhão com a sua igreja, arrependa-se. Está errado. Precisamos uns dos outros. A Bíblia nos fez um corpo. A gente estudou Efésios. Clame o perdão de Deus. Peça ao Senhor a graça de viver unido com a sua igreja local. Doar o seu tempo, suas forças, seus dons e talentos para a glória de Deus. Quem sabe, igreja amada, o Senhor não vai usar de compaixão para conosco. E nos abençoará de maneira espetacular. E a gente vai derrubar essas paredes rapidinho. Porque as almas vão se converter. As vidas vão se santificar. E o trabalho vai crescer para a glória de Deus. Porque é para isso que a gente está no mundo, para refletir a glória de Deus, para adorar a Deus e levar o Evangelho adiante. Porque conforme a gente viu hoje, uma igreja que desfruta de comunhão com Deus e de comunhão uns com os outros, é maravilhosamente abençoada por Deus. Muitas vezes nós não experimentamos muitas bênçãos de Deus, porque o erro está aqui. Porque há pecados, há uma vida de indiferença. A gente não leva tão a sério o que a gente deveria levar a sério. Vamos orar? Ó Deus, eu clamo a misericórdia do Senhor para a minha vida, Pai. Para as minhas dificuldades, eu peço que o Senhor me fortaleça, Deus. Me capacite a vencer as lutas com os meus pecados, Pai. Me ajuda a ser um pastor melhor, um pai, um marido, um irmão em Cristo, um filho, um servo do Senhor, Deus. Que te honra e te adora melhor cada dia, Pai. Eu oro também por nossa igreja, Pai. Eu oro que o Teu Espírito possa incomodar a nossa alma hoje, essa semana. Que possa arder dentro de nós, Deus, um clamor ao Senhor. Um forte desejo, Pai, de arrependimento. Uma vida diferente, Pai. Uma vida para a Tua glória, uma vida de dedicação, de consagração, Pai. É o que eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus.